Olá a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Adriana Braga, sou frequentadora do Centro Espírita União e Caridade em Realengo e gostaria de agradecer o convite para estar aqui trazendo algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. E para escolher o tema da nossa conversa de hoje, eu confesso a vocês que eu nem precisei pensar muito, investir muita energia, né? Dentro da situação que a gente está vivendo, né, das inúmeras dificuldades e desafios, eu resolvi falar dos mundos de provas e expiações. E para gente, né, que está passando por isso tudo, nada melhor do que falar desses mundos, desse tipo de mundo, né, porque nós o conhecemos bem. A gente está falando da Terra também, que é dentro da avaliação dos espíritos, categorizada como mundo de provas e expiações. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e um pouquinho também sobre os mundos de regeneração, porque certamente esse é um tema muito interessante dentro do movimento espírita, causa um certo frisson, porque os espíritos nos informam que a Terra está, né, já há algum tempo, num processo de transição para se transformar, para se transmudar no mundo de regeneração. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a Terra, sobre esse planeta que é a nossa casa, que é o nosso hospital, que é a nossa escola. Esse planeta que nos recebeu nessa nossa encarnação transitória, para que pudéssemos passar por várias situações cujo objetivo é a nossa evolução, é a nossa educação, é o nosso aperfeiçoamento como espíritos sem fim. Né? Então é claro que se a Terra, considerada um planeta de provas e expiações, em vias de se transformar num mundo de regeneração, demonstra para a gente que existe uma modificação de fase, né? A gente já pode imaginar que a gente pode fazer uma consideração dessa situação com a lei do progresso, né? Que está muito bem destrinchada para a gente no Livro dos Espíritos, né? E a gente sabe que nós estamos em constante evolução. Nós, como indivíduos, nosso corpo material, né, a nossa condição planetária também. Então, tudo na natureza, tudo criado por Deus evolui. Então, isso é um conceito muito importante para a gente. A gente, nesse momento de desafio, não pode desconsiderar isso, desconsiderar essa informação. Por quê? Porque, por mais que nós estejamos passando por uma situação difícil, por situações desafiadoras, a gente precisa entender que estamos melhorando. E eu costumo, às vezes, em conversa com os meus amigos, brincar que quando bate assim um desânimo, né, eu sempre penso o seguinte: não é porque eu não vou ver o mundo perfeito que eu gostaria de ver que eu não vou trabalhar para que ele no futuro se torne um mundo perfeito. Porque o que acontece? A gente vai vendo com o passar do tempo, com os cabelos brancos que vão surgindo, né, com as rugas que vão surgindo, a gente vai vendo que o nosso prazo de validade na Terra, né, sem pandemia, claro, mas assim, se a gente for considerar uma situação natural de desgaste biológico, a gente vai vendo que o nosso prazo de validade na Terra está acabando. Né? E aí a gente, aquele mundo que a gente queria ver perfeito, aquele mundo que a gente queria ver melhor, a gente não está vendo. E isso gera uma certa angústia para a gente. Mas calma, né? As coisas estão se transformando. Nós certamente somos melhores hoje do que ontem. É porque ontem a gente não lembra também, né? Aqui ninguém lembra mais do momento em que a gente vivia, né, na Idade Média, enfim, a gente passando aí pelo tempo das cruzadas, passando por situações desafiadoras nas nossas das guerras, enfim, quem não teve a oportunidade aí de viver
verdadeiramente uma guerra. Então, nós não nos lembramos dessas nossas experiências que certamente fizeram parte da nossa trajetória como espírito, e hoje nós nos assustamos com as coisas que temos visto, com as dificuldades que temos ainda enfrentado aqui na Terra, que são justamente as dificuldades oriundas dos nossos vícios que categorizam a Terra como um planeta de provas e expiações. Porque nesse capítulo que a gente vai abordar, mais especificamente nesse item sobre os mundos de provas e expiações, a gente tem uma mensagem de Santo Agostinho. As 3 últimas mensagens, né, das instruções dos Espíritos desse capítulo são de Santo Agostinho. E Santo Agostinho vai nos falar que o nosso defeito, aquilo que nos coloca, né, como mundos, coloca a Terra como um mundo de provas e expiações, que é a nossa categoria moral, né, a categoria moral dos seus habitantes, está muito relacionado aos nossos vícios. Quando a nossa maior virtude, por outro lado, porque sempre tem um lado bom, né, quando a nossa maior virtude é a inteligência. Então, o nosso status em termos de inteligência já nos diferencia dos habitantes que estão fazendo parte, nesse momento, de um mundo primitivo. A gente sabe que essa classificação que os espíritos fazem, né, dos mundos, ela é uma classificação bastante simplificada por o nosso entendimento ainda limitado, e se baseia justamente, como a gente já deve ter mencionado aqui, na qualidade dos seres que habitam, dos seres, digamos assim, inteligentes que habitam aqueles orbes, aqueles planetas. Estou falando, gente, inteligente no sentido de nos considerarmos espíritos, né? Porque a gente sabe também que os animais, enfim, têm a inteligência. O que eu quero dizer é que nós, dentro da nossa linha evolutiva, né, vamos passando de um estado de princípio inteligente até irmos num dado momento que a gente não entende muito bem. Só sabemos que como espíritos somos criados simples e ignorantes, né? Até um dado momento em que há uma individualização, digamos assim, muito particular, que nos define como um ente único, né? Então, nesse momento que a gente inicia, né, a nossa trajetória dentro, isso é bem bonito, né? A nossa trajetória dentro da raça humana é que a gente vai experimentar certas vivências que vão, claro, como todas as outras experiências pregressas, nos levar à perfeição. A perfeição está lá na frente, está distante, a gente não entende muito o que é a perfeição, a gente tem uma vaga ideia, mas a gente segue nesse exercício de nos tornarmos melhores. E quando Santo Agostinho fala na inteligência, né, eu me lembrei de uma outra passagem do Evangelho, que também é uma mensagem de Lázaro, em que ele fala das características de nossa época, né? E ele fala que a grande virtude da nossa época é a inteligência, e o nosso grande defeito é a nossa indiferença moral. Se nós considerarmos que Lázaro enviou essa mensagem à época do lançamento do Livro dos Espíritos, do Evangelho, porque é uma mensagem que está inserida no Evangelho, mas, enfim, se a gente perceber esse contexto, a gente pode entender, né, e perceber que ainda hoje, nos dias atuais, nós ainda padecemos muito por conta dessa indiferença moral. Então, cabe ainda muito exercício para que a gente efetivamente possa transformar esse mundo em um mundo de regeneração e também sermos dignos de habitar esse mundo de regeneração.
porque a gente precisa fazer esse esforço também, né? Então, assim, Santo Agostinho, nesse item, vai falar dos espíritos, dos tipos de espíritos que habitam a Terra. E se a gente perceber, né, dentro dessa multiplicidade de trajetórias, de histórias, de culturas, né, se a gente perceber que nem o nosso próprio país a gente compreende muito bem, a gente entende como a gente precisa abrir a nossa sensibilidade a entender essa grande diversidade que compõe essa nossa casa que é a Terra, né? E a gente não pode falar da Terra sem falar de Jesus. Sempre que a gente fala da Terra, a gente tem que render graças a Jesus. Quem já teve a oportunidade de fazer a leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, sabe que Emmanuel relata que Jesus é o responsável, é o grande arquiteto da Terra. Foi ele que há bilhões de anos, já num nível espiritual fantástico, incompreensível para a gente agora, já tinha estatura moral para ser responsável, para criar um planeta, né? Então, Jesus, há muitos e muitos anos atrás, numa época remota, né, já era um espírito perfeito, capaz de se responsabilizar e criar um planeta. E certamente é um espírito que cuida de nós, como sabemos, como temos informações dos espíritos, que cuida de nós até hoje. Então, é impossível a gente falar da nossa casa sem pensar em Jesus, nessa figura que vem através não só da sua própria figura, mas através de tantos outros enviados, de tantos outros parceiros que estão dentro dessa proposta de instalar o bem na Terra, de criar, né, o reino de Deus na Terra, né, através de seus enviados, Jesus através de seus enviados, através certamente de uma equipe de espíritos que busca esse esforço, que tem esse esforço de transformar esse ambiente num ambiente melhor, de colaborar com a nossa evolução. A gente tem que sempre se reportar a ele e pensar, né, e ter um sentimento de profunda gratidão por esse espírito. E Santo Agostinho vai aqui nesse item falar, né, dessa questão de que tipos de espíritos estão aqui. A gente já entende que como espíritos evoluímos, progredimos, que os nossos corpos, que os corpos materiais que utilizamos através das nossas experiências evolutivas também vão se modificando, vão se tornando cada vez mais perfeitos, né? Enfim, a gente tem várias modificações e vários relatos disso, e a gente sabe que o planeta também, né, materialmente, também vai evoluir, também vai se modificando. E aí Santo Agostinho, quando fala dos mundos de provas e expiações, esse item é dividido nos itens 13, 14 e 15. No item 15, ele diz o seguinte: a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando-se todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então, quando eu li isso, e é claro que certamente muitos de nós já passou por esse capítulo do Evangelho várias vezes, né? Até porque ele é o terceiro capítulo, é bem no comecinho, geralmente a gente está bem animado, né? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo e ler, enfim. Mas brincadeiras à parte, Santo Agostinho vai chamar a nossa atenção, né, que aqui
nesses planetas e na Terra, a gente está lutando com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Aí eu falei, gente, eu que já li isso tantas vezes, nunca achei esse trecho tão apropriado quanto agora, em que a gente vivencia uma época de pandemia, em que somos obrigados a ficar reclusos em nossos lares, né? Certamente percebendo, né, enfim, em várias situações a perversidade humana. É claro também que a gente percebe muito da generosidade, do amor, da sensibilidade humana, mas a gente aqui na Terra precisa reconhecer que estamos lutando com a perversidade humana e sempre lutando, a gente precisa fazer essa ressalva, lutando com os ensinamentos do Cristo, do amor do nosso coração, né? A gente sabe que a ferramenta que a gente tem de mudança só pode ser o amor, né? Foi o que Jesus nos ensinou a vida inteira e vem nos ensinando, né? E nos ensinou certamente antes de habitar esse planeta e continua nos ensinando depois que partiu materialmente desse planeta. E a inclemência da natureza, né? Que é o que a gente está vendo agora, né? Um vírus provocando uma modificação mundial, né? Devendo ou deveria provocar também uma reflexão mundial de todos nós, do que somos, da nossa fragilidade, da nossa grandeza como filhos de Deus, mas da nossa fragilidade enquanto espíritos encarnados, né? Então, uma inclemência da natureza, que às vezes é consequência, na maioria das vezes, é consequência das nossas próprias atitudes. No momento em que a gente devasta, no momento que a gente desmata, no momento em que a gente preda desmesuradamente aqueles seres que são mais frágeis do que nós, aqueles seres que nós deveríamos proteger. É claro que a gente entende que é preciso considerar o progresso, que é preciso considerar a economia, mas a gente precisa entender que a nossa atitude não precisa necessariamente ser tão destrutiva em relação aos nossos irmãos que habitam a Terra. Então, muitas vezes a gente está em situações, está vivendo situações em que a gente está colhendo os frutos das nossas atitudes presentes ou de um passado recente. Então a gente realmente se depara com isso, com consequência dos nossos atos. Vale lembrar, né, que Santo Agostinho foi católico na época que passou aqui nessa encarnação pela Terra, né? E ele vai usar essa palavra duplo castigo, né? Mas claro, ele está, como vários outros espíritos que dão mensagens, ele vai trazer, né, em si toda essa informação, toda essa formação que teve, né, enfim, das experiências passadas, porque é claro que o que a gente chama de castigo para a gente é um processo de educação, é uma oportunidade de crescimento, né? Eu sempre brinco que quando a gente fala em castigo, punição, né, eu faço sempre uma referência a Joana de Ângeles, né, quando ela diz que as palavras culpa e pecado vão em breve desaparecer dos nossos dicionários, e eu fico muito feliz que ela tenha dito isso, né? Porque isso é um alento para os nossos corações. A gente está aqui para se educar, a gente está aqui para ser melhor, né? A gente está aqui para buscar essa nossa evolução espiritual. E aí, voltando, né, nesse nosso exercício de nos tornarmos melhores, ao qual Santo Agostinho se reporta, né? Ele fala o seguinte, ele diz que a Terra é um local de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Gente, quem são esses espíritos rebeldes à lei de Deus? Somos nós. Então, ninguém pode ficar reclamando que está vivendo na época da Covid, né? Que está passando por isso, que está vendo uma porção de coisa que não consegue entender, né? Nós estamos aqui, né,
por necessidade, né, da nossa própria evolução. Então, assim, a gente precisa entender que nós, a maioria de nós, ou muitos de nós, provavelmente escolheu essa situação, escolheu estar vivendo aqui, escolheu estar vivendo no Brasil, né? Não foi por acaso que a gente foi colocado aqui. Temos um vínculo com esse local, com essas pessoas, e precisamos entender isso para que possamos ter uma conduta adequada, alinhada dessa vez com as leis de Deus, com as leis de amor que Jesus veio nos ensinar, né? E aí, falando de Jesus, quer dizer, a gente está falando de Jesus o tempo todo, né? Mas pensando nessa grande felicidade que a gente tem de ter acesso a essas informações, a essa mensagem de Jesus, eu lembrei de uma página do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, e aí eu trouxe para compartilhar aqui com vocês. Ela se intitula Marcas. E Emmanuel destaca a passagem de Paulo, de um trecho da carta de Paulo aos Gálatas. E ele diz o seguinte: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então é Paulo, numa carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. E Emmanuel, brilhantemente nessa página, vai falar das marcas do Cristo. E ele considera que sempre que a gente, ou quase sempre que se fala das marcas do Cristo, a primeira coisa em que nós pensamos são nas marcas, nas feridas da crucificação. Mas ele fala que as marcas de Jesus são muito maiores do que as marcas físicas que ficaram certamente relegadas ao corpo material, né? As maiores marcas de Jesus são os seus exemplos, era a sua posição junto a várias situações difíceis vivenciadas pelas pessoas que estavam ao seu redor, né? Então, a página do Emmanuel é muito legal nesse sentido, porque fala de como Jesus se portou diante de determinadas situações. E Emmanuel também solicita que nós, que nos consideramos cristãos, que assumimos Jesus como nosso mestre, né, ele fala que a gente também precisa ter esse tipo de conduta, né? Então ele vai falar da posição de Jesus junto ao pecado, junto à doença, junto às dificuldades, junto à família, né? A gente lembra que Jesus, como filho amoroso, ia trabalhar com José numa humilde carpintaria, né? Junto ao pecado, ele questiona a massa enfurecida, hipócrita da época, informando que quem tivesse isento de pecados, que atirasse a primeira pedra, né? Junto à apreensão da mãe nas bodas de Caná, ali com os amigos, ele transforma água em vinho. Jesus estava presente, Jesus estava atuante, Jesus é uma figura que sempre se posicionava. E é isso que Emmanuel também solicita a nós, que nós nos posicionemos. Vai ser difícil, vai ser duro, a gente vai perder várias ilusões nesse caminho. Certamente a gente vai discordar de muitos amigos, de muitos amores, mas a gente não pode esquecer que a mensagem de Jesus é primeiramente uma mensagem de amor. A gente não pode esquecer isso. Se nós que nos dizemos cristãos esquecermos disso, né, a gente vai desacreditar de praticamente tudo. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro do mundo, dentro do nosso país, dentro da nossa família, dentro da nossa atividade profissional, porque todos nós, muitos de nós, queremos um mundo de regeneração. Mas nós estamos criando um mundo de regeneração? A gente está contribuindo para a Terra ser um mundo de regeneração? E quando a Terra se transformar num mundo de regeneração?
Nós seremos candidatos a esse mundo? Ou seremos novamente exilados em outro lugar? Para começarmos de novo um aprendizado. Claro que ninguém retrocede, mas podemos ser convidados a buscar outro espaço onde teremos aprendizados certamente difíceis. Então é preciso que a gente busque a construção de um mundo de regeneração, mas busque a nossa autorreforma para que possamos, no futuro, fazer parte desse mundo de regeneração, onde, como nos dizem os espíritos, a gente vai poder descansar um pouco de algumas lutas, onde a gente vai poder se refazer para o resto da caminhada, onde a gente vai poder reencontrar, quem sabe, antigos amigos que já numa condição mais elevada nos esperam de braços abertos, onde a gente vai ter mais um degrau dentro da nossa escala evolutiva. Espero que todos possamos nos encontrar lá. Espero que cada um de nós cumpra bem a sua tarefa aqui na Terra. Não desanimemos. O momento é de dificuldade, o momento é de desafio, mas é preciso que nos mantenhamos fortes, que as nossas vibrações sejam sempre vibrações de amor. Quando eu estou triste, nesses momentos de dificuldade, eu fico repetindo para mim: vai passar, vai passar, vai passar. Mesmo que eu não esteja acreditando muito, naquele momento eu sei que vai passar. Vai passar para mim, vai passar para você, para todos nós. Todos estamos passando, né? E eu espero que todos nós lembremos de passar esses momentos que vivemos aqui na Terra, carregando conosco a mensagem de Jesus nos nossos corações, lembrando sempre dos exemplos de infinito amor que Ele nos deixou. Que Jesus nos abençoe.